Senhor presidente, senhores deputados, como o senhor já falou, senhor presidente, esta será uma reunião longa, mas não tão longa que possa fazer com que nós não registremos aqui algo que já há muito tempo nós vínhamos alertando que aconteceria e que de fato aconteceu. Eu ouvi aqui com atenção quando o deputado Homero citou a questão dos pedágios, deputado Homero. E me parece que a questão dos pedágios, infelizmente, ela teve um desdobramento muito mais grave do que o próprio pedágio, que por si só já é uma situação muito ruim. Esta é uma das manchetes da Gazeta do Povo de hoje. E por que eu falo que é muito mais grave? Porque quando nós, obviamente isso aqui já aconteceu há algum tempo, e ontem o ex-governador Carlos Alberto e outros 32 pessoas viraram réus, na operação que mira o pedágio no Paraná. O que é extremamente grave é que parte destas pessoas, parte deste núcleo, chamado núcleo pelo Ministério Público Federal, estavam dentro do governo. E aí nós nos questionamos sobre outras ações que também aconteceram. E por que eu digo isso? Porque entre as pessoas que passam a ser réus, obviamente está o ex-governador Carlos Alberto Richa, o senhor Deonilson Roldo, que estava preso e que foi solto recentemente, o senhor Ezequias, que nós aqui na tribuna falamos que não poderia receber o indulto que o senhor Carlos Alberto deu a ele para que ele não fosse preso quando o transformou em secretário da Secretaria Especial de Direito Internacional, alguma coisa assim, para que não fosse preso. E ainda assim, isso por conta da história da sogra. O senhor Ezequias entrou em outra e agora sim, parece que com mais know-how acabou sendo preso e solto na sequência. O senhor Ricardo, Raquel, e aí tem uma série de outras pessoas, mas algumas que me chamaram a atenção. Por que chamaram a atenção? Antônio Carlos, ex-servidor da AGEPAR. José Alfredo, ex-servidor do DR e da AGEPAR. No tal núcleo, esse núcleo político, segundo ele, Nelson Leal Júnior, diretor do DR, que firmou delação premiada. Ora, estes senhores que estavam na AGEPAR são os mesmos que autorizaram que a Sanepar fizesse o reajuste. São os mesmos que autorizavam outros reajustes. E aí fica a pergunta: nós vamos fiscalizar também estes outros reajustes feitos por estas pessoas? Porque a AGEPAR veio aqui, eu lembro que quando a AGEPAR veio aqui e foi dada uma informação que nós falamos que era insider, que era informação privilegiada, que iria fazer com que a Bolsa de Valores tivesse uma movimentação atípica. E realmente ocorreu. Alguns deputados estavam lá, o professor Tercílio estava lá e lembra quando foi dito que não haveria aquele percentual de 28%, não seria pago de uma única vez, ou não seria concedido de uma única vez, mas escalonado. A Sanepar, em 48 horas, perdeu cerca de R$1 bilhão, porque venderam os mesmos que haviam comprado anteriormente e ganharam R$500 milhões. E foi a AGEPAR que fez isso. E aí, claro que na sequência, tem todo o dobramento. Mas ainda sobre o pedágio. Quem está aqui também? O senhor Wolf Maia, da Triunfo. A Triunfo, que era dona, a Nibeli talvez lembre, seu pai estava aqui, que era dona da Elejó, do complexo lá, Rio Jordão, das duas, Santa Clara e Fundão, que está o tempo todo indo e vindo, com obras no estado do Paraná. Uma série de empreiteiras que são ligadas ao pedágio, mas que também são ligadas a outros empreendimentos. E eu falo isso, senhor presidente e senhores deputados, porque nós aqui, deputado Maurício Requião e outros deputados, nós tentamos fazer
na gestão passada, duas CPIs. Uma CPI do quadro negro, não obtivemos êxito, tivemos 17 assinaturas, precisávamos de 18. E a outra CPI, que foi justamente a CPI do publicano, que também não conseguimos, ficamos com 16 assinaturas, se eu não estiver enganado, 15 ou 16 assinaturas. Mas que envolviam as mesmas pessoas, os mesmos grupos, a mesma forma de operar. E aí, senhor presidente, nada como um dia após o outro. Eu ouvi daquela tribuna que se houvesse algum tipo de envolvimento do PSDB em corrupção, algumas pessoas sairiam da vida pública. Eu ouvi do ex-deputado Rossoni que se ficasse comprovado algum tipo de envolvimento do ex-governador Richa, ele abandonava a vida pública. Abandonou, talvez, pelo menos temporariamente, mas não por isso. Então, eu acho que quando a gente faz algumas afirmações, é preciso ter consciência que o tempo é o senhor da razão realmente. Não como o Collor colocou e depois ficou famoso, a sua camiseta ficou famosa, porque realmente o tempo foi o senhor da razão. Mas, às vezes, acusações são feitas, deputado primeiro secretário Romanelli, sempre com bastante vontade de fazer os seus comentários, e são sempre bem-vindos, mas às vezes as pessoas falam, deputado Romanelli, o senhor por diversas vezes fez uso daquela e dessa tribuna, alertando para as consequências da Lava Jato na quebra da indústria e na quebra de todo o processo das grandes empreiteiras nacionais. Não por prender aqueles que, ainda que temporariamente, porque nenhum deles está preso, absolutamente nenhum, aqueles que fraudaram, mas por quebrar as empresas, diferente do que fez a Samsung, diferente do que fez recentemente a Volkswagen, diferente do que fizeram outras empresas que puniram, nos seus judiciários, puniram os que fraudaram, mas permitiram que as empresas continuassem. Aqui, quebraram as empresas, mas deixaram que os que se lucraram ficassem soltos, alguns pelo menos. Então, senhor presidente e senhores deputados, eu precisava fazer esse registro, porque é a hora de nós perguntarmos, aqueles que do PSDB falaram, vão renunciar? Vão entregar? Certamente que não, e nem deve, porque tem um papel importante na política e, obviamente, aqui dentro dessa casa também. Mas a gente tem que lembrá-los. 4 anos atrás, essa casa estava ocupada por estudantes, servidores públicos, e que foi no dia 10 e no dia 12, nós tivemos um fato que fez com que todos nós fizéssemos uma revisão sobre os métodos utilizados, por exemplo, para votações, que era a famosa Comissão Geral. Lembra, deputado Romanelli? E que a Comissão Geral foi suprimida por pressão da sociedade. Então, nós estamos iniciando uma nova legislatura. E sempre é bom lembrar que o tempo passa, mas que a sociedade faz as suas cobranças, faz. E essa não é a única. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos sido cobrados durante os últimos 6 anos, por erros e por acertos. Muitas vezes temos sido punidos. O partido que fez 39 anos no dia 10, muito mais pelos seus acertos do que pelos seus erros. Mas temos dito que os erros não são só do PT. Os acertos não são só do PT. Mas para algumas pessoas, parece que são apenas do PT. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.